Oi, gente, eu sou Rita Ávila e você está no canal Olhar Teatral. E hoje eu tô aqui em Botafogo, no Teatro Poeira, para apresentar para vocês um espetáculo solo, Alto Eus, A Ditadura da Aprovação Social. É uma peça que fala sobre empatia e desconstruções. Ou seja, ela fala de vários eus dela, não é? O eu ideal, o eu verdadeiro. É uma construção de histórias e vivências. E essa história foi escrita por 3 grandes personalidades. Dentre elas, a Adriana Perim, Paula Vilela e Raíssa Venâncio. A direção é da própria Raíssa Venâncio. E a realização é de Roda Filmes e Brisa Filmes. Gente, vamos conferir? E aí ele começava a tocar, eu fiquei ali assim, né? Falei, meu Deus, eu vou ter que casar com alguém que toca violão, porque é lindo demais. Aí ele me viu ali e falou, que música você quer que eu toque? Aí eu respondi, não sei. Aí ele falou, já sei uma que vai ficar perfeita na sua voz. E puxou uma. E hoje eu tô aqui em Botafogo, no Teatro Poeira, para apresentar para vocês um espetáculo maravilhoso, um espetáculo para vocês refletirem, vivências, é uma construção de histórias. Alto Eus, A Ditadura da Aprovação Social. Eu estou aqui do lado, logicamente, das 2 pessoas, aliás, são 3 escritoras, mas hoje eu estou aqui com a Adriana Perim, que é atriz e uma das escritoras da peça, e eu tô aqui do lado da nossa diretora maravilhosa, Raíssa Venâncio, lindíssima também, uma escritora maravilhosa, e eu quero que elas falem assim mais ou menos da peça, mas olha só, eu vou combinar com vocês uma coisa. Não vamos contar tudo não, sabe por quê? Para trazer o pessoal do Olhar Teatral para vir assistir a peça. Não é, Raíssa? Sim, claro. Não é, Adriana? Combinadíssimo, acho ótima essa ideia. Isso aí! Então eu quero que elas contem pra gente como é que é a ideia da peça, como é que foi esse processo. Então eu vou pedir a ela, a nossa querida Adriana Perim e depois a nossa querida Raíssa Venâncio. O processo de construção do Alto Eus, ele começou na sala de ensaio tem mais ou menos 5 meses, foi tipo setembro, mas a ideia de fazer esse solo já vem há 3 anos, desde fevereiro de 2016, quando ainda nem tinha ideia de qual seria o nome, nem exatamente o que eu falaria, mas tinha já um texto, esse texto, A Ditadura da Aprovação Social, é o nome de um texto que eu escrevi num momento super sensível e tal, é um texto que lido, ele dá quase 15 minutos, então muita coisa, sabe? E falando sobre mim de vários pontos de vista que geralmente não são vistos, que eu não mostrava. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, preciso desenvolver algum trabalho artístico com isso. Mas não sabia o que seria. E daí, muita desconstrução, muita coisa passou por debaixo dessa ponte, muita água rolou, até que eu realmente consegui fazer esse projeto. Muita coragem que precisa, né? Muito medo que a gente tem, assim, de se expor, de colocar a nossa voz, o que a gente sente lá no íntimo mesmo. E aí eu fui, conversei com a Raíssa, convidei ela pra dirigir. Raíssa é uma grande amiga, admiro demais ela como artista, como pessoa, como tudo. E acho que foi, assim, a decisão mais sábia ter uma pessoa como ela dirigindo essa peça. Porque, inicialmente, a ideia não seria de forma alguma, quero deixar isso muito claro, falar sobre mim, assim, contar as minhas histórias pessoais. Sim. Tinha todo um projeto muito bonito pra falar sobre tudo que a gente fala, sobre empatia, sobre culpa, sobre desconstruções, mas sem falar de mim. A culpada foi ela, que foi me obrigando a trazer essas histórias, e como eu tenho muita história mesmo, eu realmente já vivi muita coisa, Viagens. Sabe? Muita coisa. E isso foi vindo à tona, e a equipe toda de criação, que é a Paula Vilela, que é a diretora assistente, e outra autora, e a Lavínia Bisotto, que é a nossa diretora de movimento, coreógrafa. Esse é o nosso ventre sagrado que a gente fala, né? Que tava sempre todo dia na sala de ensaio. Elas foram gostando dessas histórias e falando, isso é muito potente, E eu fui assim, mas o projeto não é esse. Mas vai envolvendo, não é? Exatamente. E aí, hoje, é isso. Deixa ela falar um pouquinho. Eu vou deixar, sabe por quê? Eu tava lendo o release e me chamou a atenção onde vocês falam que vocês abordam o eu ideal e o eu verdadeiro. Eu achei muito interessante isso. Eu queria, Raíssa, que você explicasse assim de uma forma sucinta o que quer dizer isso. Então, a peça, o título dela que vem desse texto da Adriana, que é A Ditadura da Aprovação Social, ele vem muito por a Adriana ter crescido, e assim, eu me identifico também, eu acho que as outras mulheres criadoras se identificam também, construindo um estereótipo de uma mulher que precisa ser aceitada na sociedade, precisa ser aceita na sociedade. O trabalho, o processo, na verdade,
verdade, foi desconstruir esse lugar, que a gente já vem, isso está sendo um processo natural das mulheres, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, nós como mulheres, e através da contação de histórias, pra gente olhar aquilo e se identificar. A gente usou um livro no processo que se chama Mulheres que Correm com Lobos, e ela fala justamente sobre isso, sobre a contação de histórias, como é quase uma terapia, da gente olhar, ouvir e falar, me identifico com isso, eu também passo por isso, e começar a ressignificar as coisas da minha vida, entender e poder seguir de uma outra maneira, um olhar mais aberto. E veio um outro livro nesse processo também, que se chama O Quarto Caminho. É um livro que a Adriana trouxe, que fala sobre muitos eus que a gente tem. Eu não sei se eu posso falar muito sobre ele, porque ele é bem falado pela Adriana na peça, assim, num momento específico. Mas é pra falar sobre os vários eus que a gente tem dentro da gente e a gente não aceita. A gente acha que a gente é uma coisa só e, na verdade, nós somos múltiplos. Não te cortando. Por isso que vocês falam sobre empatia e desconstruções, não seria? Exatamente. E a partir do momento que eu tenho empatia comigo mesma, eu consigo ter empatia com o outro. E é assim o percurso da peça, assim, ela passa por uma partitura da desconstrução da Adriana, pra depois ir pros encontros dela, que na verdade aconteceu um pouco tudo ao mesmo tempo na vida dela, e a gente teve que entender como é que dramaturgicamente a gente conseguia dar esse arco, pra gente chegar onde a gente queria falar, sobre o que a gente queria falar, que era justamente sobre essas duas coisas. Então são histórias que você realmente viveu? É uma autoficção. Então, partimos de histórias que eu realmente vivi. A gente se dá o direito de um momento ou outro contar a história como a gente quer, mas sim, são todas histórias que eu vivi. Que nem quando você adapta um livro, você tem que, a gente usa esse termo muito, de dar conta. Como é que a gente dá conta de dizer o que foi um relacionamento da Adriana? Por exemplo, um exemplo. Você tem um relacionamento que você teve a vida inteira, 20 anos dessa relação. Sim. Como é que eu dou conta de dizer em uma hora o que foi essa relação? Por isso que a gente chama de autoficção, porque a gente teve que colocar foco em alguns momentos e talvez colocar frases que vieram em outro momento pra aquele, dizer uma relação, pra dizer um tipo de personagem. Fragmentos. Exatamente. E aí vocês juntaram tudo e trouxeram pra cá. E interessante também, gente, que a peça também tem projeções ilustrativas, e a Adriana Perin, ela vai interagindo com aquilo que está sendo mostrado. Seria isso? Na cena final não vou dar spoiler, mas a cena final é um momento que eu mais me relaciono de fato com essas projeções. Mas elas estão contando essa história junto comigo. Uma coisa que a gente sempre pensou muito, né? Como essas projeções acontecerem sem brigar com o que tá acontecendo em cena no palco mesmo, material humano, né? Mas assim, Rita, o processo mais bonito pra mim, eu acho que foi o processo de construção desse texto. Porque nasceu tudo de muitos improvisos que a gente gravava em áudio, ouvia, transcrevia tudo com muito amor. E depois a gente foi entendendo como a gente costurava essas histórias, como a gente transformava elas em cena, em dramaturgia, em cena mesmo, como se algo interessante, né? Porque é muito legal, faz sentido, cada áudio desses tem 1 hora, 2 horas. E como você transforma isso em 10 minutos com essa potência que tem. Foi muito desafiador. Mas o elo, assim, que ligava essas cenas, essas histórias, eles sempre vinham vindo de uma maneira muito mágica, quase, sabe? A gente sempre trouxe muito essa coisa da espiritualidade junto, deixar a intuição vir, aflorar, e sempre seguiu muito por esse caminho, de como a gente contaria, o que essa peça quer ser, né? O que o Alto Eus quer ser, o que ele quer trazer. E aí, o que vinha, uma coisa que vinha depois da outra, as coisas foram se encaixando de uma maneira muito orgânica. E vai fluindo, não é? Porque a gente faz, eu digo a gente porque eu me incluo também como atriz, não é? A gente acaba se envolvendo tanto que flui, não é? O amor que a gente coloca ali na obra, na interpretação, e flui. É uma coisa maravilhosa, a gente não sabe explicar, não é, gente? É muito gostoso. Sim. Né? Aconteceram várias coincidências muito curiosas, engraçadas. A gente acabava ensaiando cada vez num lugar diferente, e aonde a gente ensaiava, a Adriana tava falando alguma coisa, alguma história, e ela falava assim, peraí, foi nessa rua que aconteceu isso. Assim, depois de já estar lá. Isso aconteceu várias vezes, e a gente falava assim, meu Deus. Então, acho que o que a gente sempre pedia, a gente sempre dava uma energizada antes de começar, era ser canal. O que precisa ser falado hoje, em 2019, Rio de Janeiro, Brasil? O que precisa ser falado? Exatamente. Então a gente só quer ser canal, que eu acho que o artista é isso, né? É altruísta, é sempre pensando não. E o falar de si é pra poder falar sobre o outro, pra gente olhar e falar. Alguém teve coragem de falar, então isso foi importante pra mim. Acho que é isso, esse processo. Gente, que aula de Eus, não é?
Que coisa boa, não é? Gente, então olha só, vocês não podem perder essa peça. É um espetáculo maravilhoso, solo, com a nossa querida Adriana Perim, toda terça e quarta, às 21 horas, aqui no Teatro Poeira. Agora eu queria pedir às minhas amigas aqui pra gente convidar vocês pra virem aqui assistir Alto Eus, a ditadura da aprovação social. Ah! Vamos lá? Vamos lá, gente, venham ao teatro! Gente, venham ao teatro, venham aqui trocar com a gente. O que a gente se propõe, na verdade, é se transformar. O que eu me proponho, né? Posso dizer, é me transformar em cena, e isso é possível com vocês junto. É uma troca, assim, é olhar no olho. O que a Alto Eus mais quer, mais pretende fazer é promover conexão. E a gente espera só abrir o caminho para que essa conexão aconteça. Então, venham ao nosso encontro pra gente poder fazer isso juntos. Também quero convidar todo mundo, especialmente as mulheres, mas todos, para que venham aqui, terças e quartas, 9 horas. Se sentir o chamado, vem. Muito bem. Depois dessa, vocês não podem perder, não é, gente? Estamos esperando vocês aqui. Beijo do canal Olhar Teatral. Como é que eu tenho que estar me sentindo agora, né? Para que seja legal para todo mundo. E aí a porta abriu. Tava todo mundo lá. Tá maravilhosa! Gente, que peça maravilhosa! Você sai daqui assim pensando nos seus eus, seus diversos eus. É muito interessante. Você sai daqui assim pensando várias coisas. É uma construção de histórias onde você leva pra você mesma a sua vivência diária, o teu cotidiano. Muito interessante. E a preparação corporal de Lavínia Bisotto. Gente, a Adriana dá um show. Não, vocês não vão perder. De jeito nenhum. Gente, todas as terças e quartas, às 21 horas, aqui no Teatro Poeira, em Botafogo. Facílimo de chegar, muito fácil. Vamos conhecer os nossos eus, não é? Isso aí, gente. Olha, mas agora é aquele recadinho. Vamos curtir o nosso vídeo, vamos compartilhar, vamos nos inscrever. Que é aquela coisa assim, pode estar assistindo, mas a gente precisa que vocês se inscrevam, tá bom? Isso ajuda muito ao canal. Sabe por quê? O canal Olhar Teatral leva você até o teatro e o teatro até você. Então todo mundo sai ganhando. Coisa boa, não é? Beijo, gente. Venham ao teatro.